Olá, sejam muito bem-vindos. Esse aqui é o Corre Aqui, o podcast da Keep Running. Eu sou a Cris Guzman. Você que é corredor, que gosta aí dos nossos papos, já segue a gente ali no canal, no Instagram, no Spotify, avalia a gente com 5 estrelas, deixa seu comentário. A gente tem visto os comentários nos nossos cortes, gente, e a gente tem depois uma novidade para vocês, porque a gente vai fazer um debate, porque tem uns cortes meio polêmicos aí. Então, a gente lê tudo que vocês colocam. Então, por favor, vamos engajar aí para esse conteúdo chegar para mais gente. O meu convidado de hoje, ele é futurista, um profissional de publicidade e CEO da Ticket Sport. Bem-vindo, Daniel Krutman. Obrigado, Cris. Prazer estar aqui. Bora conversar. A gente estava falando agora que não tem temas restritos e não tem mesmo. Eu Pode sempre perguntar o que sempre quiser. Antes de começar a gravação, eu pergunto, tem algum tema que eu não posso falar? Ele falou assim, você pode perguntar o que quiser, pode ser que eu não responda, né? Não, mas eu espero que ele responda tudo. Mas assim, a gente veio falar de corrida. Bora e lá. eu queria primeiro, como tem muita gente que está chegando agora nesse mundo, explicar o que é a Ticket Sport. Bem-vindos ao Ticket Sports também, bem-vindos ao Keep Running, bem-vindos ao Ticket Sports. O Ticket Sports hoje é a maior plataforma de vendas de inscrições para eventos esportivos da América Latina, com muito orgulho. Nós, o ano passado, vendemos 2 milhões, um pouco mais de 2 milhões de inscrições para 3.100 eventos de mais de 900 organizadores diferentes espalhados por esse Brasil inteiro. Orgulho de falar que a gente vendeu pelo menos uma inscrição em cada estado do Brasil em 2024 e assim vamos para 2025 muito fortalecidos por um universo que cada vez mais é importante e caro para as pessoas, que é da corrida, da natação, do triatlon, da bike, do trail e etc. E os eventos que são, para mim, os templos, os lugares máximos de conexão e quase espiritual consigo mesmo. Então, se você é corredor e já participou de alguma prova, provavelmente você já usou a plataforma Ticket Sport. Provável. A maioria das provas, assim... Cerca de 7 milhões de pessoas já usaram nossa plataforma na história. Esse ano a gente completa 10 anos de existência. Antes chamava Ticket Agora. E aí a gente muda para Ticket Sports, um acerto total que foi essa... a gente já tinha essa vocação, a hora que surge a empresa fica aquela dúvida, será que a gente vai pro nicho, será que não vai? E aí a hora que a gente dá esse passo de se chamar de esportes, a coisa muda de figura e a gente passa... Na verdade a gente já tinha essa questão de estar muito centrado na vida do organizador, em fazer o organizador prosperar. E acho que isso é um tema muito, muito, muito importante da minha vida. E aí a gente vira Ticket Sports e tem essa questão de estar super especializado no que a gente faz e estar apaixonado mesmo todos os dias por fazer o esporte mais forte no Brasil. Ótimo. Eu tive no Summit, no Ticket Sports Summit, o ano passado, e assisti a sua palestra, que foi genial. E tem uma frase que eu adorei: corrida não é moda, não é uma bolha, é uma mudança social. Eu gravei essa frase, assim, eu tirei a foto lá do seu slide, porque eu achei muito boa. Como que através dos dados, informações, você tem... você trouxe ali muita informação e eu queria entender como que para explicar aí para nossa audiência, como que isso faz sentido? Eu acho que começaria de trás para frente, assim. Hoje a gente saiu em muitos lugares que a corrida era a nova moda, que a corrida era o novo hype, e de certa forma é legal isso, né? Que bom que isso é considerado uma coisa como moda, como hype, porque é legal mesmo. É importante que seja reconhecido como um fenômeno. Por outro lado, a descrição está errada, né? Quando a gente vê veículos genéricos se apropriando disso como uma moda, incomoda. Porque não é, né? Parece ser, eu admito que parece ser. Porque nunca a gente teve os eventos e
as redes sociais tanto como plataforma para mostrar as pessoas correndo, o lifestyle, a skin, o jeito que as pessoas se vestem, o jeito que as pessoas se comportam em torno da corrida. Então parece mesmo, porque a gente abre o nosso Instagram e tá cheio de corrida. A gente abre as notícias e tá todo mundo falando. A gente conhece um monte de gente que tá indo para as corridas nos finais de semana. Acontece que a corrida cresce desde os anos 70 no mundo. Começa com o fenômeno do Cooper e de um lifestyle de culto ao corpo, né? Passando por diversas revoluções, nos anos 90, 2000, o surgimento dos eventos de massa, consolidação, né, na verdade, porque São Silvestre esse ano faz 100 anos. É verdade. E agora, com esse fenômeno catapultado pela pandemia, que a gente vê uma mudança de pensamento social mesmo, de mentalidade, que foi praticamente imposto ao mundo, que a gente mudasse o jeito de perceber a vida e que, inclusive, a juventude, que é sempre quem dá as cartas em termos de comunicação, porque produz muito mais, e a gente tem 10,5 milhões de influencers, pessoas que se dizem criadoras de conteúdo, eu acho que eu falei isso na palestra, essa percepção fica como se, olha, a corrida agora é uma coisa que existe, como se não existisse há 2 anos atrás, há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, e eu sempre estou escutando, há 15 anos eu trabalho com isso, que, nossa, isso aí tá crescendo, né? Isso aí tá crescendo. Quando eu estou escutando há 15 anos que isso aí tá crescendo, não vem me falar que agora é o hype. Não, eu concordo com você. A sua leitura eu acho perfeita. E eu acho que também tem o lance do tipo, o mundo cresceu, a população cresceu, então, obviamente, Os esportes mais democráticos vão crescer, né? Então, a gente esquece de ver o todo, né? Do tipo, se falar, a corrida cresceu, mas o mundo cresceu também, né? Então, vamos dizer que proporcionalmente. E aí, a gente veio de uma pandemia onde a gente não tinha o acesso, né? Então, tipo, você não vai mais poder correr, não tem corrida. Aí, na hora que te dão de novo, você fala, agora eu vou aproveitar. Eu acho que tem aí vários... por aí. Né? E aí, correndo, né? Eu sou corredora. Eu vejo alguns comportamentos que também você trouxe esse dado ali, que foi surpreendente, porque todo mundo fala, geração Z, geração Z. Não. Quem tá correndo é a geração X, millennial, né? São os millennials. É a faixa maior ali, né? Que você apresentou ali. Sim, a média de idade esse ano caiu um pouquinho para 39 anos. Então, era 40. Mas porque eu acho, aí falando por mim, eu com 20 anos, eu não teria a menor condição de treinar para uma maratona, porque eu tinha a chopada da faculdade e tal. E eu vejo isso, assim, por exemplo, o jovem, quando ele chega, ele não tem a consistência, ele fica ali 1 ano, 6 meses, daqui a pouco ele tá em outro esporte, ou não deu conta, tem momentos de mais viagem, e aí... Quem fica é o cara que tem os 35 mais, né? Do tipo, acaba tendo mais essa disponibilidade. Eu comecei a correr quando eu parei de conseguir encontrar meus amigos para jogar bola toda terça e quinta. Foi algo assim. Não só porque eu parei de conseguir por conta da vida, mas por conta do físico também. Os esportes dos jovens têm um impacto físico vamos dizer, de se quebrar muito mais forte do que quando você vai evoluindo na vida, você vai ficando mais individual, e não são esportes individuais coletivos, né, porque se formam comunidades de entorno, mas tem tudo a ver isso que você está falando, porque a massa crítica é 30, 35, 40 a mais. O cara de 20 anos, ele quer sair na sexta-noite. A gente... Depois dos 40, não sai porque tem longo de manhã no sábado. E é o dia mais legal, é o sábado. O café depois do longo, né? Então... Por outro lado, a gente detecta um pouco dessa mudança social também nessa turma mais jovem, que tá o que eu pessoalmente nominei ou chamei de ressolarização. Na nossa época...
O legal era sair pra balada, ficar bêbado e usar droga e voltar quando o dia estivesse clareando. Essas eram as pessoas mais legais de todas e era a nossa missão quando a gente saía. Voltar pra casa e tá Dia nascendo... claro. É isso. Exato. Trocava o dia pela noite, etc, etc. New Dog, 5h30 da manhã. New Dog, 5h30 da manhã, na larica do álcool e chegando lá, ainda era festa, não quero ir pra casa. E essa juventude tem transformado um pouco isso. Foi o que a gente notou, né? Apesar de não serem e não vão ser o grande foco da corrida, o grande público dos eventos, cresceu muito. Quase dobrou a participação, que era de 7, foi para 11, 12 no ano passado. De gente até 25 anos de idade. Por quê? Porque tem essa pegada de que isso que eu descrevi da balada não ser só isso mais o cool. Não é mais isso só que determina se ele é legal ou não. Você viu aquele aplicativo Gym Rats? Ainda não. É um aplicativo onde as pessoas... e aí agora tá super na moda nessa geração que elas competem, você vai ganhando pontos assim durante a semana, se você treina todo dia, quantas horas por dia. E aí eu no TikTok, porque eu fico muito ali, onde também tá mais a geração Z, elas ficam falando, hoje era dia de descanso, mas hoje eu vou treinar, senão eu vou perder meus pontos no Gym Rats. Aí eu combinei com as minhas amigas, então... são os devices todos, os assim. Crews, né? O próprio Strava influenciando como rede social. Você tem que... Se você se autoproclama um criador, você precisa de conteúdo. Sim. Então, como tem muito criador de conteúdo, de corrida, é lógico que vai baixar a faixa etária. Primeiro porque você influencia as pessoas que estão ao seu redor, e as pessoas que estão ao seu redor são jovens. E depois porque você precisa criar. Sim. E você só consegue criar se você sair pra rua pra correr ou for pra um evento. A gente diz isso, né? Os eventos viraram grandes plataformas de criação de conteúdo. Até pra adulto. E tem um lance do tipo mais. assim, eu tô aqui, você não tá. Tem o lance de várias, do não FOMO, né? Exato. Quando aconteceu o lance do TikTok ali, que caiu lá nos Estados Unidos... você soube que teve, eu não sei, você acompanha, por isso que eu tô te perguntando, teve a despedida ao longo de uma semana, as influenciadoras de lá, americanas, começaram a falar a verdade por trás da vida delas. Dos jobs. Então, uma influenciadora que era patrocinada pela Starbucks falou que nunca tomou café. A outra que tomava um pré-treino falava, eu preparava, mas odiava o pré-treino, quem tomava era minha mãe. E aí, isso daí gerou um pouco de revolta, né? Porque, poxa, a gente sabe que existe ali, o cara tá te pagando pra você falar daquilo, mas, cara, você mentiu na cara dura, assim. E aí, falando assim, a rede social é um recorte, né? Eu tô ali na rede social, que ali é um recorte da minha vida, eu vou colocar o recorte que eu quiser, mas por que a gente não põe um recorte verdadeiro, né? Pra que mentir? E aí gerou uma super polêmica isso. E aí logo depois voltou o TikTok, né? Então... na minha opinião, assim, é mais responsabilidade até das marcas que contrataram esses influenciadores do que dos próprios influenciadores. São pessoas normalmente que precisam sobreviver disso. Eu entendo que, você tá mentindo pra mim, né? Não tem um limiar ético. Até aí a Xuxa nunca usou Monange, a gente sabe disso. Por exemplo. Mas até hoje é associadíssima. Associadíssima, né? Associadíssima. Mas, enfim, as marcas que fizeram, que fomentaram isso, ou que pagaram pra essas pessoas falar de alguma coisa que elas não usam, pra mim são mais responsáveis... Ou, no caso, ou corresponsáveis, Porque, assim, você precisa, né, entrar fundo, conversa com a pessoa, conhece a pessoa. Lá no Ticket Sports a gente tem estratégias com influenciadores, muitas vezes, e a gente faz questão de saber quem são. Eu conheço pessoalmente os influenciadores que a gente usa, né? Não são... dificilmente vão ser influenciadores de massa... que a gente usa para uma ou duas ações pontuais. Até acontece quando a gente precisa passar uma mensagem muito abrangente. Mas a gente sabe que ali tem um pouco de alma, sabe? Por mais que, cara, seja uma mídia, a marca precisa investigar.
sim. Até porque influência é condição, não é profissão, né? É efêmero, Não, e assim, quem decide é se você influencia contextual, é quem é influenciado, total. né? Não é você que agora eu sou influenciadora, hein, gente? Não, se você me influenciar, eu te considerarei uma influenciadora, né? Exato. Por isso que essas pesquisas, elas não falam de se as pessoas são influenciadores. As pessoas se consideram Criadores criadores. de conteúdo, Criadores. exato. É. Inclusive, eu falo que desde que o mundo é mundo, a melhor propaganda é a indicação. E aí acho que a indicação é a influência, né? Então, geralmente você vai nas pessoas que você tem uma intimidade, uma proximidade. Então, você tem que. Aquilo ali que a pessoa está criando, aquele conteúdo, tem que ressoar com você minimamente, né? Não pode ser desconexo. E aí a sensação que eu tenho é que tem gente que acha que tem uma faculdade de influenciador aí, né? E Exato. pior que deve ter, né? Mas enfim. Mas assim, não. Curso deve ter um Curso, monte. Agora, se ensina de verdade, a gente não sabe, né? Tem algumas regras de etiqueta básicas e tal, mas eu acho também ganha quem chega primeiro, ganha quem tem consistência, ganha quem resiste. A gente gosta também de pessoas que já estão há mais tempo fazendo conteúdo do que pessoas que explodiram. Tá. Me parece mais interessante o público de quem já está há muitos anos. Até porque a explosão às vezes vem de um meme, de um cancelamento, Absolutamente e aquilo sim. ali não tem consistência, né? É o que você falou. Ô Dani, e você esteve na Grécia, né? Camila Bahia esteve aqui, falou que vocês foram para a Grécia, lá na Fomos European juntos. Conference, para ver os organizadores europeus de prova. Sim. E como que você vê o mercado brasileiro em relação ao mundo? Vamos falar das organizações de prova, né? Muito equiparado. Nós temos as mesmas dores em termos de organização. As dores de conquistar patrocínio são maiores aqui. As dores de conquistar inscrição são parecidas no mundo inteiro. Os organizadores também têm dificuldades de profissionalização, de crescimento. Todo mundo cresceu ano passado. Todo mundo, quando eu digo o globo terrestre, Tá. tá correndo mais em todos os lugares. E aí a gente vê polos novos surgindo, como por exemplo nos países árabes, que têm investido muitos petrodólares em esporte, tanto em futebol quanto em outros esportes. A gente vê exemplos incríveis. E os países desenvolvidos, muito desenvolvidos, que conseguem botar esforço no esporte, saem com dezenas de milhares de pessoas nas provas. Então tem provas, eu até mostrei na minha palestra do Summit, uma prova em Sydney com 90 mil pessoas. E também vão surgindo outros produtos do tipo mais festivais, coisas mais soltas, coisas mais ligadas à cultura pop, e aí a corrida, o esporte, ele vai tomando essa forma de se misturar com a sociedade no mundo inteiro. Aquela conexão, né, do entretenimento com o esporte. Do entretenimento, da vivência, da experiência humana, e o surgimento de outros negócios. E acho que uma globalização das conversas que tem acontecido assim. O Brasil é reconhecido já como uma pátria corredora, como uma nação corredora. Infelizmente a gente não tem organização suficiente e provas suficientemente grandes para conseguir uma major, porque eu acho que a gente teria potencial como país. Buenos Aires está muito à frente de qualquer uma das nossas provas. Provavelmente eu chutaria que seria a major sul-americana. Também, concordo. Quando tiver. Mas assim, o Brasil representadaço num lugar que tinha gente do mundo inteiro. Porque eu fui no Running USA também, o ano passado, foi em Orlando. É a mesma coisa, só que pro mercado americano. Mercado americano. Mas o mercado americano é muito maior? O mercado em termos de tem número 50 de milhões provas. de pessoas que correm. Né? É muito maior. É muito maior. O ticket médio é muito maior. Eles não reclamam de preço igual aqui. Mas eles têm um acesso diferente também, né? É tudo diferente. Mas as dores dos organizadores são parecidas. São parecidas? São, também nos Estados Unidos. Mas eu acho, assim, é um assunto que a gente trouxe aqui, tanto com a Camila quanto com o Iano, o Marcos Iano também esteve aqui, o lance
que o brasileiro às vezes se preocupa com uma perfumaria, né? Assim, digamos, da organização. Eu digo que depois que eu convivi com organizadores de prova, a gente começa a entender o tamanho do BO, né? Porque quando a gente fala de uma São Silvestre com 40 mil corredores, a gente tá falando de 40 mil vidas. E aí é aquela coisa, a prova não usou ambulância, teve hidratação, eu falo dos BOs mesmo, né? E assim, pensando em vidas e do tipo, ó, corri bem com segurança. Aí o cara reclama da camiseta, você vai correr lá fora, a maioria das provas nem camiseta tem. Aí o cara reclama que a medalha é isso, entendeu? Assim, às vezes a perfumaria toma uma proporção aqui porque o brasileiro ficou mal acostumado. Você enxerga isso também? Enxergo, absolutamente. E eu vou dar uma outra perspectiva sobre isso também. Até porque a Camila e o Marcão falaram muito bem disso já. E sim, concordo. Tem um outro lado, né? A gente lê muito nas redes sociais pessoas reclamando de preço de inscrição de prova. Então, as provas estão muito caras, o preço está muito alto, etc. Aumentou muito o preço para ir correr. E quando a gente olha, por exemplo, o ticket médio das provas no Brasil, ela é muito abaixo de qualquer país desenvolvido, de qualquer país. E ela é muito equalizado com os preços da América Latina mesmo, né? Sendo R$100 em média. É lógico que a pessoa quer correr a prova de R$300 e acha que tá caro, e tá tudo bem assim, porque pode ser que pro bolso dela esteja, mas num contexto tem 2 pontos, né? O primeiro essa mesma pessoa paga R$600 num show e não reclama. Essa mesma pessoa paga R$1.500 num tênis e não reclama. Tem um discurso escondido que a gente tem tentado mostrar, e ele é social, de que não se pode ganhar dinheiro com evento esportivo. Eu ia chegar nesse assunto, porque eu vi um post seu sobre isso. Foi meu último tema. O Cláudio Castilho esteve aqui e a gente estava conversando disso também. Como se fosse pecado, né? É um grande tabu, né? Então a gente lê coisas na internet, do tipo, a corrida virou um mercado, a corrida virou um negócio. A corrida é um mercado, a corrida é um negócio. A corrida é um esporte. Em volta dela tem um setor, tem um mercado. Tem. E ainda bem, porque se depender do setor público, né? Imagina, vamos supor que todas as organizadoras virassem ONGs, que é o desejo de um monte de corredor. Não ia ter corrida boa. Não ia ter emprego. A quantidade de empregos. Cada corrida gera em média 90 empregos por fim de semana. Então, até é legal comentar disso, Dani, porque na pandemia, para quem não corria antes da pandemia e não entendia muito desse mercado, a gente está falando do cara que te entrega água, do cara que monta as grades, do cara que imprime seu número, do fotógrafo. É uma cadeia gigantesca de profissionais envolvidos numa organização que sofreram um absurdo. Então, assim, quem era do meio, a gente toda hora tava ali em live pedindo, fazendo vaquinha para os fotógrafos, né? Tudo, fazendo promoção de fotos antigas, né? Porque assim, na hora de postar uma foto bonita na rede social, tá tudo ótimo, mas o por trás disso... E aí compra camiseta de R$500, mas na hora de pagar uma inscrição de 180, acha caro. Só que não é. Não é. Eu conto nos dedos de uma mão a quantidade de organizadores que eu conheço que já estão ricos ou que ficaram... que, sei lá, se deram bem na vida por causa disso. E devia ser muito melhor. Lá fora é muito melhor. Né? Sim. Porque é uma coisa nobre fazer evento esportivo. Sim. Primeiro, o cara trabalha de fim de semana. Né? Vários fins de semana, alguns. Ele abdica da vida dele por uma paixão. Outro ponto é que tem uma cadeia de valor mal remuneradíssima. Super. Outro ponto é que não tem patrocínio igual as pessoas acham que tem. Né? Aí, outro ponto. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? Eu tô falando porque eu conheci organizadores fora daqui também. Às vezes você vai ver, tem uma marca esportiva
que vai entrar como patrocinadora de uma prova, ela vai dar as camisetas. Aquela linha da planilha, aquele custo vai sumir. Mas ela não entra com dinheiro, ela entra com o produto, né? Várias vezes. Exato. Então, assim, as pessoas... Os organizadores se submetem. Exato. Isso é quase uma submissão. Não, mas é que assim... tira uma linha de custo. Tira uma linha, e é uma linha de custo alta, porém... E aí, se eu não desse camiseta nessa corrida, entende? Do tipo, lógico, você não tem garantia de nada. Você não tem garantia de nada, exato. Então, só explicando aqui, esse papo é até para as pessoas que estão nos ouvindo entender um pouco melhor, né? Como que funciona esse mercado. Total. E aí tem essa... É um paradigma, assim, sabe? É uma espécie de mentalidade coletiva de que é tabu ou de que é pecado ganhar dinheiro com o esporte. Então, o esporte tinha que ser algo imaculado, intocável, porque é do mundo, não é seu. Como assim você está se apropriando de algo que eu achava que era meu, né? E a rua é pública e discursos assim que desmerecem o trabalho de milhares e milhares de pessoas que tentam organizar experiências que sejam muito positivas e que agem, de novo, como matrizes de felicidade, como templos de felicidade espiritual e de reencontro e de construção de comunidade, que são os eventos esportivos. Sem dúvida. E aí, lá na Grécia, nesse evento, vocês, na época da maratona lá, né, tem a prova de 10K, a maratona de Atenas. De Atenas. A primeira. E aí, dentro, porque assim, uma coisa que falaram é que ali, por exemplo, quando a gente fala que o brasileiro gosta da perfumaria, é isso, a gente tá falando de major que não dá camiseta, você pode comprar a camiseta depois, mas não dá, né? Claro. E que é mais comum isso, né? E talvez por isso eles não liguem de pagar, ou enfim. Mas aí, como que você... Porque aí você pega um dilema mesmo, né? Porque aqui você vai subindo a régua, né? Vai aumentando o kit, vai... Dependendo da prova que você vai... Pô, vem um super kit. E aí, né, chegar... Qual é o teto disso, né? Porque daí é aquela briga, eu não quero pagar mais, mas eu quero pagar pouco e quero ter tudo, né? Assim... Exato. Quem vai ter que dar esse limite somos nós. Tá. Líderes de pensamento e de fomento do mercado. Então, é papel dos organizadores educar as pessoas. É papel das marcas educar as pessoas. É papel das assessorias esportivas educarem as pessoas. Porque é assim ser um humano. Você vai querer mais pagando menos. É óbvio. Todo mundo é assim. A gente é assim em outros lugares da nossa vida. Em outros aspectos da nossa vida. Não é só nesse. Não tem um culpado. Não tem ninguém que criou isso, a não ser os próprios organizadores ao longo de anos e anos tentando sobreviver e criando estratégias para tentar vender mais inscrição. E foi assim que eles encontraram uma cultura dentro dessa nação de corredores que no fim das contas faz a matemática de quanto ela pagaria numa camiseta para fazer a compra de uma inscrição. Isso vai ter que ser sublimado. Isso vai ter que ser redefinido. Desconstruído, essa palavra tão clichêzona. E a gente tem a função nisso, porque uma hora a conta não vai se pagar. E aí, quando chegar essa hora, o nosso universo não vai se desfacelar. O consumidor que vai ter que se adaptar. E vai ser ruim, vai ser duro, vai doer. Tem kit que é cesta básica. Tem. E que legal que ainda consigamos que esses kits existam. Mas às vezes a gente vai ter que se contentar com o fato de que produzir um evento é um trabalho muito importante do mundo. Muito, muito importante do mundo. É igual produzir um show. Sim. Quando você vai num show, você ganha a camiseta da banda? Não. Você tem que comprar. Você tem que comprar bebida, comida, tudo. Então, é um paralelo, assim, sabe? Eu uso muito essa questão do entretenimento porque é como se o entretenimento é o lugar do pecado e o esporte é o lugar da pureza. Então tem no entretenimento pode ganhar dinheiro, no esporte não, né? Você pode, pagar R$1.200 para ficar no camarote do Metallica, da Lady Gaga, do Bruno Mars.
Mas você não pode pagar 200 para ir num evento sem camiseta. Nem pensar. Nem pensar. Sendo que os dois são análogos. Porque são momentos de mudança de vida, de conexão interna, de pura felicidade, de intensidade, de sentir a vida passando. Ô Dani, e lá na sua apresentação no Summit, a gente estava falando de quase 9 mil eventos por ano, né? E você acha que tem espaço para mais? Porque, assim, eu não corro há tanto tempo assim, desde 2017. E, obviamente, claramente, a gente vê desde track and field muito maior, a live vindo também, todo fim de semana tem Sim. aí, em São Paulo, tô falando da cidade de São Paulo, não tô nem falando das outras, tem prova pra cacete, né? Exato. Então, se eu quiser correr todo fim de semana, eu tenho um lugar pra correr aí dentro de uma prova. Certeza. Você acha que tem espaço pra mais? Eu acho que tem espaço para outras coisas. Para mais prova de corrida, nós atingimos um certo limite de espaço, pelo menos nas grandes capitais, nas grandes cidades. No Rio de Janeiro tem 2, 3 lugares para fazer corrida, por exemplo. E algumas provas saíram de lá também, né? A City, né? Rio City Marathon. Algumas provas saíram de lá porque é difícil vender inscrição e patrocínio lá. Mais difícil do que em São Paulo. Então você fica em São Paulo. Normalmente tem a ver com decisão de parar de perder dinheiro. Certo. Não tenho os inside informations para dizer isso, mas 90% das vezes é assim, tipo, chega de preju. Uma hora você fala, tá bom, já tentei muito e agora não quero mais. Com relação a 2023, existiram menos eventos do que em 2024 teve menos evento que 2023, veja só. E teve menos organizador também. 2023 teve uma bolha de empreendedorismo que estourou. Então teve muito organizador novo. Muito que eu digo é 15%. 15% de 8 mil, a gente já conseguiu ver 8 mil organizadores diferentes no Brasil, tá? Ao longo desses 10 anos de vida. É bastante gente surgindo nova. Muitos morreram. Tá? Era um pós-pandemia, viu-se que essa história de corrida ia bombar, um monte de gente falou, putz, chegou minha hora, agora eu vou brilhar, e aí 23 foi uma bolha de empreendedorismo, tanto que teve muito mais competição, foi mais difícil de vender inscrição. O ano passado, 24, foi um ano com baixou um pouquinho o número de eventos, e eles deram sold out, aí eles começaram a esgotar. Uhum. Foi o ano que a gente viu mais esgotar eventos. Cresceu o número de inscrições em 45%. A gente nem sabe se iria crescer mais. Porque foram tantos eventos que esgotaram que nem dá para fazer uma estatística bem feita, sabe? Sei. Então a gente já viu uma diminuição. Esse ano eu imagino um platô. E nos próximos anos eu também imagino um platô. Muita coisa se consolidando. Muita maratona. Nós estamos descobrindo cada vez mais cidades que têm meias e maratonas. Tende-se a elevar as distâncias, eu imagino que vai surgir dentro das próprias provas mais tipos de desafios. Agora, tem muito spin-off para fazer como esses festivais que eu acabei de te falar, que começam a bombar principalmente nos Estados Unidos e na Europa, que são, por exemplo, retiros que tem... que você fica lá acampado num fim de semana e tem uma pista de corrida e você pode correr quanto você quiser, eles te dão uma medalha de acordo com quanto você conseguiu correr, depois tem uma sauna, eu vi lá um festival de corrida que eles montaram a maior sauna do mundo e você pode escolher como você vai se recuperar, tem massagem, tem criogenia, tem banda, tem cerveja, você dorme lá, no dia seguinte se você quiser correr de novo você corre, tem aparelhos de muito naturebas, assim, de musculação, de funcional. Então, tem essa onda, por exemplo, de eventos mais exclusivos, menores e mais caros, que eu imagino que vai crescer. O trail como uma eterna promessa. Todo ano é o ano do trail e nunca é. Nunca é. Mas é porque eu acho que ele é logisticamente mais complicado, né? Assim. Total.
A corrida no Brasil, ela tá nos grandes centros urbanos e ela funciona como uma janela de escape social mesmo, assim. Ela é uma fuga da realidade da grande cidade. E por isso a gente se concentra muito no Sudeste, por exemplo, as vendas e tal. Mas no Nordeste crescendo demais o ano passado. Não, você viu o Bel Marques, que fez um show e uma corrida na sequência? Eu não vi. Foi agora, sei lá, ou semana passada, ele tava algum pré-carnaval ou festival de verão, não lembro agora. E no dia seguinte do show dele ia até a corrida lá do Bel, enfim. Sim. Eu falei, nossa, isso daí tá virando a Zélia cross. Duncan fez A isso. Zélia, a entrega de kit dela foi aqui. Então, ela fez isso ano passado e vai fazer de novo esse ano. Esse ano, se eu não me engano, vai ser em Fortaleza. Que legal. A corrida dela. E sempre tem um show depois. E é isso que eu quis dizer com essa ressolarização. A gente está trazendo, acho que a sociedade mudou, pegando o gancho lá no início da nossa conversa, a sociedade mudou pro dia. Ela saiu um pouco da noite e ela voltou um pouco pro dia, pós-pandemia. Sim. A gente tá acordando mais cedo, dormindo mais cedo, e isso dá espaço pro esporte existir na nossa vida de uma maneira mais consistente, como sociedade, não como hype, mas sim como uma busca por identificar como que é o melhor jeito de passar essa jornada que é viver. Ô Dani, a gente falando aí das organizadoras e das perfumarias aí em prova, mas eu acredito muito no básico bem feito. E a gente teve aí históricos de percursos ruins, né? Sendo que eu acho que o que está acontecendo aqui em São Paulo é cada vez menos podendo ter corrida em qualquer lugar e tá tudo muito concentrado ali no Parque do Povo Marginal, né? Do tipo, corridas que antes eram em outros lugares estão todas indo para lá. Eu não sei se isso tem a ver com autorização e tal, provavelmente. E aí, essa falha de percurso, né? Teve desde a maratona de Sorocaba ali, há uns 2 anos atrás, que não deu maratona, aí outra meia que teve aqui também, e aí é isso, eu prefiro nem ter camiseta, mas ter um percurso auferido, e hidratação ok, e ambulância funcionando, do que... mas pensando nesses pormenores, o que vai tornar uma prova diferenciada? Né? Então, vamos fazer aqui uma brincadeira, uma analogia. Domingo vai ter uma prova da Live, da Track and Field, da Iguana, e qual que vai ser a diferença delas, assim? Porque, teoricamente, são 3 marcas legais que organizam bem prova. O que vai fazer um corredor escolher uma ou outra, você acha? Na minha opinião humilde, está ligado com a jornada do evento e não simplesmente com um evento. O que isso significa? Significa estar lá para quem se inscreveu, estar lá para quem vai correr, desde o dia que ele se inscreveu ou que ele decidiu se inscrever, até depois daquele dia tão importante acontecer. Então, os eventos bem feitos, eles vão se equiparar muito em termos de experiência no dia. Quem tiver o melhor suporte, quem conversar melhor com os corredores, quem tiver mais aí para essas pessoas que vão estar na experiência, vai significar mais, vai emocionar mais. Né? E aí a gente pega nesse lado da emoção. Como emocionar? Como trazer memórias simbólicas para esse momento de tanta superação, de tanto autoconhecimento, de tanta realização, que é essa prova de 5, de 10, de 8, de 21, de 30, não importa. Não importa. Importa quem está fazendo, não quanto está fazendo. Né? Qualquer corrida tem muito valor, contanto que o objeto principal dela seja o corredor. E aí não é lembrar que esse cara existe quando você precisa divulgar onde entra a retirada de kit. É lembrar que, assim como numa viagem, que a gente começa a viajar no dia que a gente compra a passagem, que a corrida começa quando a gente decide ir nela, com nossa equipe, com o nosso time, com a nossa turma. Quanto mais você aquecer, preencher de informação,
acolher, atender, estar perto, se juntar ao corredor, mais o dia do evento vai ser proveitoso, menos fricção vai existir e mais ele vai sair de lá com a sensação Disney que é quero voltar. Porque é isso que a Disney fala, né? Nossa grande métrica é o que a gente quer que as pessoas pensem quando elas estão saindo do parque. Quero voltar, né? E é por aí, assim. Eu sinto que essa acolhida, essa recepção, estar feliz que essas pessoas estão lá como organizador, muito mais do que se preocupar com a quantidade, a qualidade de camisetas ou etc., é o que faz a diferença. Porque isso muda tudo. Sim, eu costumo dizer que a prova é 50% do que a organização te oferece, os outros 50% depende de você, porque tem gente que volta não feliz de alguma prova, porque teve ali uma experiência, sei lá, passou mal, né, do tipo, não foi a melhor prova da vida, né, a pessoa não bateu o RP dela, então assim, carrega isso com ela. Mas geralmente, quando o resto da prova ajuda, né, aí sua experiência se torna... Você completou, você chegou até o final. Não é? Exato. É isso. E aí, é que assim, quando o corredor, eu como corredora, né, quando eu vou fazer uma prova de uma longa distância, a gente avalia percurso, né, avalia data, tudo isso e tal. Aí eu vou dar um exemplo que eu falo que é uma prova que tem um percurso desafiador, que é a SP City. É uma meia que todo mundo fala, nossa, meu Deus. Cara, mas eu vou todo ano, porque eu acho incrível. Pra mim, é a melhor prova de São Paulo. Eu acho a organização boa, eu acho a vibe boa. O lance de ter só 21 e 42, você tem uma galera ali com o mesmo estilo, né? De pensar e de treinar e de correr. E aí eu acho que é isso. É exatamente isso que você falou. A experiência, a entrega, né, o que você traz daquilo, né? Do tipo... não é o kit, sabe? Não, é eu não acho que também seja. E não é necessariamente a banda ou o tamanho da medalha, sabe? Eu fui, por exemplo, para Chicago e eu fiquei muito bem impressionado com uma major incrível, eu corri maravilhosa. Lá. Não, a engrenagem americana funciona, que é uma coisa, né? E assim, as culturas de entorno, sabe? Tipo, o jeito que a cidade abraça, depois aquele parque, é solto. Não tem obrigações para as pessoas, sabe? É uma coisa de vivência mesmo, uma coisa de experiência. É você com você mesmo, mas depois você encontra a sua família, faz um churrasco. Não é preso, não é engessado. Eu acho que essa não é uma obrigação, né? Essa sensação de estar junto causa isso, sabe? É um suporte irrestrito a um momento que as pessoas estão se transformando de alguma forma. Eu vi acho que um podcast que você participou, falando do lance do patrocínio das provas, né? Que a dificuldade dos organizadores de conseguir esses patrocínios e que o fato de ter muito organizador e muita prova, isso dificulta ainda mais. O que você acha que falta para mais empresas e marcas embarcarem nessa? Do tipo, porque assim, a gente entende, né, que o patrocínio, o cara que quer patrocinar, ele quer algum retorno, seja institucional, seja comercial, enfim, tem... O que você acha que falta? Ou não falta? Falta a cultura mudar, falta a cabeça, falta, enfim. Eu acho que tem um checklist grande, assim, de coisas que faltam para melhorar o patrocínio. Acho que os discursos com as marcas são pouco relevantes. Tem muita gente chegando e todo mundo falando a mesma coisa, mandando a mesma apresentação, com cotas ouro, prata, bronze. E acho que o nosso mercado se relaciona mal com outros mercados. Então, você pega uma indústria de entretenimento, por exemplo, que tem mais facilidade em obter patrocínio,
tá todo dia lá com o diretor da Ambev trocando ideia sobre o Lollapalooza ou sobre o Rock in Rio, como que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer. O patrocínio, ele vem de relacionamento. É humano com humano. Quando a gente fica numa bolha, a gente só se relaciona entre a gente. Para a gente sair disso e conversar com os grandes executivos decisores que vão botar fé que aquele é o lugar que eles precisam estar, é um sufoco, né? Muito pouca gente consegue, está muito concentrado em São Paulo, as marcas também têm muita coisa para fazer todo ano e a gente passa a não ser prioridade porque tem muita prova e as provas não conseguem se diferenciar, mas acima de tudo, elas não conseguem se diferenciar no discurso, porque elas são muito diferentes entre si. Tem sim como tá no coração. Tipo, se eu fosse uma marca, se eu fosse uma marca que pudesse patrocinar um evento de corrida, porque eu não posso, que eu tenho... Sim. Imagina se começar a patrocinar agora, ferrou, né? Porque eu tenho 900 organizadores. Mas se eu pudesse patrocinar, eu patrocinaria, porque é um momento de autoconexão infinitamente maior do que botar uma mídia num, sei lá, num ônibus. Se você conseguir fazer uma ativação inteligente ali, onde você proporcione, né, só o a fato experiência. De estar ali já gera porque é um momento de transformação. Quando que as pessoas lembram das marcas? Quando elas se emocionam com as marcas. E, lá é um prato cheio, né? É um prato cheio para emocionar, para contar histórias, para se apropriar de histórias de pessoas que estão lá. Eu acho que a gente falha porque a gente não é profissional o suficiente para conseguir furar a nossa bolha e começar a conversar com os grandes executivos tomadores de decisão de para onde vai o dinheiro de patrocínio e a gente contar mal nossa história. E aí tem toda uma dinâmica de um mercado que é formado por apaixonados, muito mais do que profissionais, de uma carência mundial, e eu faço parte de um grupo chamado MPW, Mass Participation World, que é um conselho que a gente se reúne a cada bimestre para falar dos problemas mundiais e das soluções mundiais do nosso universo. E o último tópico agora em janeiro foi mão de obra. Né? A gente está treinando, as pessoas boas estão indo para outros lugares. Então, a nossa mão de obra ela é escassa e ela não é ainda muito refinada para a gente conseguir conversar com as marcas no mesmo jeito que o Google conversa para conseguir patrocínio, que a Globo conversa para conseguir patrocínio, que o Rock in Rio conversa para conseguir patrocínio. A gente está como um patinho feio nessa briga por dinheiros. Mas eu acho que também olha um corredor como corredor e não como consumidor. Falta mostrar esse lado consumidor do corredor, você não acha? O papel é do organizador. No fundo tem um checklist gigantesco, eu concordo exatamente com o que você falou, só que eu acho que está baseado na falta de profissionalismo. Também, é porque assim, eu tô pegando um recorte aqui, obviamente da minha vida e da minha experiência. Eu tô numa assessoria na MPR, que é uma assessoria grande, onde você tem, tipo, ali 90% das pessoas gastam dinheiro com tênis, com viagem, com suplemento, com médico, com recovery. É uma conta gigante. E eu tô falando de muita gente. Sim. E aí eu olho isso como, putz, esse é o mercado que eu quero. É isso, exato. E a sensação que eu tenho é que as pessoas só querem vender o lifestyle. E o lifestyle disso é consumir também, sabe? Uma conversa de 5 minutos com um executivo de alguma marca patrocinadora, você convenceria ele a patrocinar um evento e fazer alguma coisa legal. Só que a gente não tem essas conversas. Entendi. Porque a gente não sabe argumentar igual você argumentou agora, e a gente não acessa essas pessoas. Eu acho que esse é o ponto. Eu fui ali numa dor, muito dor. Não, mas eu acho que é legal trazer isso, né? Não é assim, tipo, eu não... É uma provocação, uma provocação. A gente tá começando a caminhar aqui pro fim do nosso papo, mas antes de eu finalizar ele, eu queria queria falar de outras coisas. Voltando um pouquinho no que a gente falou ali no começo da conversa, sobre a gente falar da predominância de idade, né? Dos 36 aos 45 anos dentro da corrida.
Você acredita que os mais jovens são mais experimentadores, por isso que eles não permanecem? Porque assim, eu acho o jovem mais curioso. Então ele vem, fica um ano na corrida, daqui a pouco ele vai pro CrossFit, aí ele vai pro beach tênis. E aí ele é mais... Porque ele parece que tem mais tempo pra isso. É como se o cara de 40 anos fosse, eu não tenho mais tempo pra ficar experimentando, eu vou ficar aqui nesse mesmo, entendeu? Você Até acha? tem, vai. 40 não, eu anos sei. tem. Mas assim, modo de dizer, você acha que... Eu não tenho mais saco pra ficar experimentando. É que assim, ó, eu acho a corrida prática, certo? Pois é. Então assim, você tendo um tênis mais ou menos, você vai lá e faz, até sem relógio você faz. É óbvio que depois que você começa a gostar, você começa a investir, né, em ter um bom tênis, o relógio, todos os óculos, mas eu tô falando do basicão. Agora, se eu vou para um beach tênis, eu preciso ir até uma quadra, reservar um horário, ter mais gente para jogar comigo. O CrossFit, você precisa ter... A corrida não, eu posso em qualquer lugar, né? Então, só que, enfim, voltando à pergunta o mais novo, lá, o cara de 20 anos, você acha ele mais experimentador, mais curioso, por isso que talvez aquela faixa etária dos 36 aos 45 esteja mais presente na corrida? Eu gosto dessa visão. Eu acho que os mais jovens vêm mais rápido e vão mais rápido, de fato, assim. E eu gosto também de uma visão complementar, que é o que tem acontecido na nossa ideia, de que os jovens têm usado a corrida como plataforma para se relacionar com o mundo. E isso vale para relacionamento romântico, de amizade. Você sabe da meia azul, né? A meia azul, exatamente. Que preguiça, eu tenho preguiça. É uma coisa assim, que a gente vai usa meia azul, mas não... usa meia azul, mas não chama pra tomar um café, exatamente, gente? Aí não dá, né? Exatamente. Eu imagino que deve estar difícil hoje. Eu vou te falar uma coisa, ser solteiro nesse mundo é insalubre. Pois é. Eu ainda bem que sou muito bem casado há 14 anos. 13 anos. Não, desculpa. Desculpa, Beatriz. Somos casados há 9 anos e eu namoro desde 2010. 15. Isso, é 15 anos. 15. Mas, enfim. Eles usam como... O jovem usa como uma plataforma para se comunicar com o mundo, né? E ele encontrou na corrida essa facilidade de achar amigos, de achar relacionamentos, um pertencimento e também de criar, né? Todo jovem, de alguma maneira, sonha ou almeja ser um criador de rede social. Entendi. E aí usa-se os eventos, usa-se o encontro para correr, usa-se o treino como uma plataforma para falar eu pertenço, eu estou... tal. Pro cara de 35 mais, já é lifestyle. Aí é ele com ele mesmo. Não por mais que a gente fale, se você correu e não postar, você não correu, né? Isso vale também pra millennial. Sim. Como nós. Ou geração X como nós. Eu sou millennial, mas por poucos anos. Então, a gente também gosta de postar as nossas coisas e a gente também corre pra postar. Só que o jovem faz disso a essência. A gente estava na USP sábado, eu estava ali conversando com o Marcos Paulo, ele falou, e a gente estava, não exatamente nessa conversa, mas tipo, e aí ele falou, vamos ficar 1 minuto aqui observando quem tá passando. Aí ele falou, já deu... Passou algum jovem? Contagem de passou, não. Passou algum jovem? Não, era todo mundo 35 mais ali. Ele falou assim, porque o cara raiz que vem aqui, treina na USP e tal. E aí ele tava falando, cadê esse jovem aqui? Cadê? Ele tava fazendo uma provocação ali. Eu acho que eles estão ocupando outros lugares da cidade, né? Que não necessariamente são os tradicionais. Eu acho que eles não acordam tão cedo também. Também. Eu acho que a USP é um pouco... raiz. Insalubre pra eles. É um lugar que eles não vão se sentir. Eles são meio frescos, né, pra isso. Acho que não é nem frescura. Acho que é assim, putz, tô num lugar que não é pra mim. Eles nem pensam na USP, eu acho. Não. Por exemplo, mas na esquina da minha casa, eu moro em Perdizes. É uma pirambeira atrás da outra. É. Na esquina da minha casa, eu já vi uma crew de corrida de jovens.
se reunindo, gritando, comemorando e parando num restaurante para comer. Tinha lá, sei lá, 40, 25 menos se encontrando num domingo de manhã para correr. E achei super interessante um fenômeno social. Eu acho que eles estão ocupando outros lugares da cidade, mas de maneira nenhuma são a massa. Tá. Agora, assim, um outro ponto importante que você que é futurista, você que traz muitas ideias, você é um cara curioso, né? Eu acho que o futuro tá ligado à curiosidade, né? Eu sou perguntadeira também, sabe? Eu sou daquela pessoa que eu fico... Eu gosto mais de fazer pergunta do que de responder. E um assunto que eu acho que vale trazer é o clima, né? Que eu acho que, assim, as organizadoras, a gente tá falando, putz, a gente tá aqui em São Paulo, faz 15 dias que não para de chover, tudo alagado, né? Teve inclusive, a sua região ali, Perdizes, a Zona Norte, outra semana ali. Sim. Mas, assim, exemplos muito próximos. Valência, ano passado, que quase não teve a maratona, porque teve aquela super chuva. Uma semana antes, a maratona de São Sebastião foi cancelada por causa de vendaval. Isso. Enfim. Isso é um tema, isso não pode ser ignorado, ponto, né? Ponto. Então, outro dia até conversei com o Marcos Paulo, falei, cara, não vai ter mais prova fria no ano, porque assim, a gente sempre fala, vai pra maratona tal que é fria. Buenos Aires estava calor, Sim. Valência estava abafado, umidade não sei quanto. Ou seja, isso é um tema, isso é um problema, isso é uma coisa que faz... muito pior para quem organiza, né? Imagina o preju que é você ter que suspender uma prova em véspera, porque foi isso que aconteceu em São Sebastião, por exemplo. Porém, existe a segurança, existe N outras coisas envolvidas nisso, né? E como que você... qual o caminho para ter mais atenção para isso? O que você falaria para esses organizadores? Acho que primeiro a gente precisa se conscientizar que não é um tema... hippie, que não é um tema de esquerda ou de direita. Não é agenda woke, não é. Não Isso é um real. Tá acontecendo. É um tema de negócios. Uhum. É um tema de negócios para esse segmento. E isso desperta. Quando a gente começar a entender que vai doer no bolso, acho que é o jeito de despertar. Infelizmente é assim que é o jeito de despertar a humanidade. E aí, partindo disso, né, partindo dessa conscientização de que o nosso segmento está em risco de existir, né, porque daqui a pouco, nem largando às 4 da manhã, 3 da manhã, vai ser possível correr 21 quilômetros. Sim. Né, ou que os custos de hidratação vão ser maiores do que... E já são, tá? Sim. Cada vez maiores. Vão ser maiores porque não tem água limpa, porque não tem como refrigerar milhares e milhares de copinhos de água, porque também não pode mais ser copinho descartável, e aí já é mais caro. Enfim, quando essa água começar a bater no umbigo, a gente vai ter que criar protocolos e ser mais um agente de mudança, né? A gente vai ter que dar o exemplo. Como? Evento sem pegada de carbono, evento clean, limpo, com menos desperdício. Talvez aceitar que produzir tanta camiseta assim gera um desperdício de água, uma pegada gigantesca de destruição ecológica. Então, assim, do que a gente vai abrir mão, né? Porque a gente vai precisar abrir mão de coisas para continuar podendo ter o nosso espaço mais importante de todos, que é a corrida. Sim. Eu acho esse é um tema bem delicado, assim, bem real, na verdade, né? Do tipo... Bem como é que fala? Aterrorizante. Mas eu acredito muito... Não depende só da gente, né? Não, mas eu acredito muito na... Eu falo assim, que já teve tanto fim do mundo e eu participei de todos, né? Então, assim, eu acho que, obviamente, sem ver a solução, a gente é muito fatalista, né? Mas que a mudança vem e com ela vem soluções, que a gente ainda não consegue pensar nessas soluções, né? Otimista essa sua visão. Mas eu lembro que antes
da virada de 99 para 2000, que tinha o bug do milênio, eu virei pro meu pai e falei assim, pai, o mundo vai acabar? Ele falou assim, não, filha, o mundo é cíclico. Quando teve o Woodstock, o mundo ia acabar também. E eu achei muito legal a resposta dele, porque na verdade a gente sempre vê uma catástrofe na frente, mas daqui a pouco você esqueceu que você estava vendo aquela catástrofe. Eu acredito que o lance do clima é, sim, urgente e é devastador. Não tô falando que não. Eu tô falando que a solução pode ser que venha sem a gente nem imaginar de onde. E a mudança também tem que vir, enfim. Exato. Toda crise antecede uma mudança de paradigma. Exato. E vai ser doloroso, como humanidade, porque a gente vai ter que abrir mão de coisas que hoje a gente tem. Sim. Só que eu acho que a gente vai ter que abrir mão de coisas, não de vidas. Eu também acho. Coisas. E aí vai estar tudo bem. A gente, tudo que veio mudando, assim, tô falando desde quando você pega o 11 de setembro, ele fez mudar todo o comportamento de aeroportos no mundo. E no começo a gente achava, uau, agora você já tá acostumado. Isso. Por quê? Porque aquilo lá atrás era uma dificuldade. E agora, é isso, você já sabe que você vai ter que tirar o sapato, o cinto, tirar o celular. No começo você ficava meio que merda é essa, né? Então, tô dando um exemplo idiota, mas que no final não é. Porque isso aí mudou. Você achava, vai ser impossível todo mundo passar por essa mudança. Não foi. Exato. No começo, a mudança causa estranheza. Depois a gente acostuma com ela e nem lembra como era antes. Exatamente. Não é? Exatamente. Dani, agora chegou o nosso momento keep running. Nosso momento keep running. Eu parei de usar essa palavra, mas que eu falava assim, é um episódio da sua vida que você pensou em desistir de tudo. E toda vez, as duas últimas vezes que eu usei a palavra desistir, eu recebi a resposta, desistir é muito forte. Então eu parei de usar essa palavra, mas seria momentos da sua vida que você ou ficou numa dúvida muito grande, ou uma dificuldade, mas que você soube dar ali a volta por cima e keep running. Bom, tem vários. Pensei em 4, 5 aqui, né? Porque a vida, ela põe um monte de pedra na nossa frente. Mas eu vou falar da pandemia, que foi quando, de um dia pra noite, eu não tinha mais emprego, empresa, trabalho, nada. Tudo que eu tinha construído veio abaixo. Uma coisa que veio do nada e simplesmente detonou durante 20 meses um mercado inteiro. E o que a gente fez na pandemia foi keep running. Às vezes keep walking, às vezes keep running fast, às vezes keep running slow. Exato. Mas nós tínhamos certeza que depois que a pandemia passasse, a gente ia ser a coisa mais importante de todas. E você conseguiu sobreviver a esse momento. E esse foi o mantra. Tá. Eu sempre falo isso nos podcasts, quero pedir desculpa para quem já ouviu, mas não tem outra resposta para essa pergunta que se encaixe tanto na nossa conversa. Ai, que legal. Agora, para finalizar, a Ticket Sport se juntou, foi vendida para Ingresse, como que é? Nós agora fazemos parte do grupo Ingresso, a Ingresse é uma tiqueteira gigantesca, que enxergou o esporte como a próxima fronteira de conexões humanas, assim como enxergou lá atrás o entretenimento, tanto que eles são líderes em vários segmentos do entretenimento, e nos comprou, a gente foi adquirido mesmo, e agora não mudou nada em termos assim, estratégia, continua o CEO do Ticket Sport, mas agora dentro de uma estrutura que está nos permitindo pensar em crescer, por exemplo, para fora do Brasil, por exemplo, melhorar produto de uma maneira mais rápida, né? Adotar novas tecnologias. Eles já estão muito na frente com vários pensamentos de inteligência artificial, reconhecimento facial, operações mais complexas, então nos dá um novo horizonte de crescimento, e acho que é muito legal para o mercado inteiro, porque nós fomos, como um todo, reconhecidos por uma gigante que acredita que nós somos o futuro do mundo. Que legal. E no caso, para quem é usuário da Ticket, o que muda?
Nada. Nada? Nada. Por enquanto, nada. Por enquanto, A gente espera que nosso produto, ou seja, a nossa plataforma, fique cada vez melhor, mais rápido. Mas assim, tá muito recente ainda para mudar alguma coisa. Os processos são os mesmos. A gente quer ser melhor para os atletas a cada dia, assim. Para os atletas, para as assessorias, para os organizadores. E a gente não sabe outro jeito de fazer isso que não seja investir em pessoas e tecnologia. E nós somos uma empresa de pessoas e tecnologia, e a Ingresse, ela sustenta essas nossas ambições de ser cada vez mais importante na jornada de mudança de vida das pessoas. Que legal, parabéns aí por essa junção, né, de forças. Foi muito bom pra gente, assim. Dani, quero agradecer demais aí sua disponibilidade, o papo, eu sei que é rápido, dá vontade de ficar aqui, né? Conversando mais. Conversando, sabendo mais, mas obrigada mesmo aí por todos seus insights e... Imagina, espero ter papo. Dado conta do recado aí, às vezes eu vou numas viagens filosóficas, mas eu acho que os corredores gostam também. Sim, não, é impossível não repetir assunto, porque você já foi em vários podcasts, mas eu tentei sair também, né, viajar um pouco aqui. Eu adorei a conversa. Obrigada mesmo, Dani. E você que ficou aqui até o final, obrigada pela sua audiência. Não esquece de deixar seu comentário, seu like, seguir aí a gente nas redes sociais. Valeu, até a próxima. Obrigado.